Oi, você viu, né? O título desse vídeo é igual o meu de como estudar pra fase 1. Isso porque de fato o tema é o mesmo, mas o que muda é a fase. O vídeo anterior era pra fase 1, agora a gente vai falar da fase 2. As coisas mudam de certa maneira. A gente vai adicionar alguns tópicos que são importantes de se ater, ok? Mas antes, eu quero recomendar pra vocês que vejam um vídeo de como funciona a fase 2, que eu postei recentemente, porque assim vocês podem entender a fase 2, ok? Lá eu falo sobre várias coisas e faço várias coisas como divulgar ADP. Sim, esse vai ser o meu gancho para um flash marketing. ADP é meu treinamento super completo para OBMap com todas as aulas e questões classificadas em nível fase conteúdo. Confere stream.com.br para mais detalhes. Speedrunner, né? Bora pro vídeo. Bora lá! Primeiro, eu acho que é válido falar dos conteúdos da OBMap. E isso tudo eu já mencionei nesse vídeo que tá na tela. Todos os conteúdos que você pode estudar pra OBMap estão lá. Mas esse vídeo é um geralzão. Ele mostra absolutamente tudo que você pode estudar. E é direcionado para as duas fases. Eu até falo que mais cai, que menos cai, mas não é nada tão aprofundado. Então eu vou dar um breve resumo do que costuma cair na fase 2. Primeiro, tu precisa dominar a matemática básica, sem jeito. As 4 operações, expressões numéricas, frações. Isso pro nível 1. Nível 2, você precisa manjar de Bhaskara e produto notável, nível 3 também. Também é preciso que todos os níveis saibam manipular a equação. Isso é, saber que 2x igual 4a implica que x igual 2a. E vocês precisam saber usar isso para regra de 3, sistemas de equações e etc. Depois você precisa de geometria, claro, saber os conceitos básicos como ponto, reta, segmento, plano, polígono, ângulo. E o que mais cai costuma ser semelhança, congruência e áreas. E talvez alguns conceitos de volume. Para os níveis 2 e 3, não desprezem o teorema de Pitágoras e círculo. Círculo é mais pro 3, mas enfim. Os níveis 3 também normalmente tem questões de geometria com função, então sim, você precisa estudar funções, afim e quadrática para conseguir integrar isso às questões de geometria. Agora, todos os níveis precisam saber o princípio fundamental da contagem. Isso é o que mais cai. Talvez eu tenha esquecido de um tópico ou outro. É um geralzão, ok? Se quiserem mais detalhes, confiram esse vídeo. E aí você me pergunta, e sobre lógica? Cai bastante? Cai lógica, mas não é a mesma coisa que a fase 1, é bem diferente. A fase 2, ela costuma ser um pouco mais conteudista, especialmente pro nível 3, nível 2. Por hora, eu vou fazer o seguinte, eu não vou dar tantos dados, não vou falar de porcentagens e nada tão complexo. Por quê? Na fase 1, eu fiz esse vídeo, onde eu faço uma análise estatística do que costuma cair naquela fase. Eu vou fazer o mesmo pra fase 2, então fica de olho no canal. Esses conteúdos que eu passei agora é um resumo do resumo, só algo rudimentar, mas sabendo de todos os conteúdos e do que mais cai, vocês conseguem chegar a uma conclusão muito boa, ok? Eu acho muito válido lembrar vocês que vocês precisam ter certa autonomia nos estudos. Então assim, talvez você já tenha todos os conteúdos. Se você tiver todos os conteúdos, não precisa estudar conteúdo, vai direto fazer questão. Acabei de dar spoiler do resto do vídeo, né? Enfim. Como eu posso pegar esses conteúdos? Você me pergunta. Depende, tem várias opções. Você pode pegar um livro de matemática, você pode pegar uma aula de matemática, você pode assinar a ADP, né? Tá com desconto, né? Pois é. O importante é que você saiba o conteúdo de certa maneira. Mas bora entrar pro núcleo desse vídeo, falar sobre o mais importante mesmo. A segunda fase é de justificar. Recomendo que você chegue na segunda fase com um bom domínio do conteúdo para você saber justificar bem. Normalmente as questões começam mais fáceis e vão ficando mais difíceis na fase 2, mas não é uma regra. Uma coisa que eu recomendo fortemente é que você conheça artifícios matemáticos para deixar claro o que você quer dizer. Que artifícios são esses? Você me pergunta. Um exemplo é a simbologia matemática. Eu vou mostrar um símbolo bem interessante para vocês. Se liga, nesse 3x mais 4 é igual a 4. Se eu coloco esses 3 pontinhos, eu posso concluir que 3x igual a 0. Esses 3 pontinhos indicam um portanto. É basicamente um therefore, um portanto mesmo. 3x mais 4 igual a 4, portanto 3x igual a 0. É assim que se lê. A grosso modo, é tipo uma igualdade só que de equações, colocando em linhas gerais. Olha só que interessante esse outro. A igual a B porque A mais C igual a B mais C. Esses 3 pontinhos virados para baixo, como sendo um triângulo virado para baixo, significam porque. É tipo uma ordem diferente do therefore. Olha só que interessante. Saber disso é muito válido para você conseguir ganhar espaço. Imagina escrever um porquê, portanto, no lugar dos 3 pontinhos. Demora mais, é chato. 3 pontinhos é muito mais tranquilo. Uma coisa muito chique que eu gosto também é usar o CAD. E não o CAD com foto do
do Isaac Newton que posta vídeo no YouTube, outro CAD. Essas 3 letrinhas significam Quod era demonstratum. E eu não sei latim, me perdoem. Ou seja, como queríamos demonstrar. Fica bem chique meter isso no final de uma resposta, porque mostra que é exatamente como você queria demonstrar. Isso tudo é simbologia matemática, e é um dos aspectos que pode ser determinante para você saber escrever uma boa resposta. Eu já fiz um vídeo inteiro de 10 minutos sobre como justificar as questões do OBMAP. Esse vídeo tá aqui na tela e eu recomendo que vocês vejam ele, porque a gente tem muito mais coisa para falar nesse vídeo de hoje. Então se você quiser aprofundar mais nesse tópico, meu vídeo é uma opção. Mas saibam que você precisa sim treinar e justificar. Eu recomendo que você escreva as respostas para todas as questões que você fizer e tente deixá-las nos moldes de como eu falei nesse vídeo. Se atenha a esses tópicos. No vídeo que eu citei antes, eu até menciono uma coisa que você pode fazer, que é mostrar a sua resposta para alguém. Se essa pessoa disser que tá clara, você tem um ótimo indício de que você escreveu bem a resposta. No meu servidor do Discord, tem um chat chamado Questões Dúvidas, e lá você pode postar questões e indagações que você tem. Mas você também pode usar esse chat para criar tópicos e postar respostas. E você pode pedir, olha galera, essa resposta que eu escrevi tá boa? É um bom meio de ver se a sua resolução tá ok de entender. Sempre tem alguém respondendo questões lá. É uma comunidade muito ativa. É uma das maiores comunidades de estudo que a gente tem aqui no Brasil. E se eu não me engano, é a maior que é pública para novos membros entrarem. Mas bem, se você vai escrever uma resposta, você precisa escrever a resposta de alguma coisa. E esse alguma coisa é a questão. O núcleo do que você precisa fazer para estudar para fase 2 é fazer questão da OBMAP. Sim, pegar questões da fase 2 e fazer. E eu vou explicar por quê. Se liga nesse artigo que eu coloquei na tela. Esse artigo é bem interessante e mostra uma coisa bem legal. Os taxistas de Londres, para se tornarem taxistas, precisavam passar em uma prova. E nessa prova eles precisavam recordar, memorizar ruas da cidade de Londres. E aqueles que tiveram os melhores resultados e passaram tinham uma área do cérebro maior, o hipocampo. Isso é bem interessante de se imaginar. Eles estudaram para a prova e uma área do cérebro deles aumentou. Claro, a OBMAP não é sobre memorizar ruas de Londres, mas em linhas gerais, é como se quando você estudasse, você moldasse o seu cérebro para os estudos. Isso é muito legal, isso é mágico, se chama neuroplasticidade. E você também vai ter que moldar a si próprio para ficar bom em fazer questões da OBMAP. Se submeter às questões da OBMAP, fazê-las e entendê-las é muito importante. Isso vai te preparar demais para essa prova. Esse outro artigo que tá na tela é um review sobre o tal efeito teste, ou efeito de testagem. Existem pesquisas que mostram que pro seu aprendizado é muito importante se submeter a testes. Basicamente, se testar. Na OBMAP, o se submeter a testes aparece quando você se submete à prova da segunda fase, porque ela é um grande teste. Isso é muito interessante de vocês se aterem, gente. As pesquisas acadêmicas, os estudos científicos mostram que se submeter a testes é muito bom pro teu estudo. Então, por que não se submeter ao teste de fazer uma prova da fase 2 ou fazer as questões da fase 2? E agora, vamos citar outros tópicos do porquê fazer questão é tão importante? Ao fazer questões, você aprende o que mais cai, entende como acaba sendo cobrado, revisa os conteúdos da melhor maneira com base no que mais cai, aprende como justificar as questões se você escrever a sua justificativa e aumenta o seu repertório de questões. Repertório de questões é um nomezinho que eu inventei, tá bom? Imagina que você encontra uma questão específica com um raciocínio maluco. Tu erra essa questão, olha a resolução e pensa, entendi. Você tem um plim. Quando você entende esse raciocínio, é como se você tivesse adquirido uma possibilidade nova para resolver questões futuras. É como se você tivesse uma caixinha de possíveis raciocínios e você coloca um novo nessa caixinha. Aumentar a quantia de itens nessa caixinha de raciocínios é aumentar o seu repertório de questões. É conhecer novos meios para resolver os problemas que você está resolvendo. E assim você vai aprendendo de uma maneira majestosa para a OBMAP. Isso é lindo, isso é maravilhoso, gente. E isso acontece essencialmente quando você entende a questão. Olha, não pula para as próximas questões, não pula para uma próxima prova se você não entender totalmente as questões que você fez. Se você não entender totalmente as questões que você fez ou as questões da prova, é muito importante que você saiba o raciocínio, tá? É muito importante que você entenda ela. Agora, uma dúvida que eu sei que sempre aparece é o seguinte: eu me prendi em uma questão, eu não tô conseguindo fazer ela, não consigo passar dela, e agora o que eu faço? Então, eu quero fazer algo diferente para a continuação desse vídeo. No guia definitivo da primeira fase, o vídeo que eu postei sobre a fase 1, eu respondo essa pergunta. E sinceramente, eu não quero responder essa pergunta de novo e só repetir o que eu falei. Então eu vou basicamente pegar o trecho daquele vídeo em que eu respondo essa pergunta e colocar no vídeo de hoje. No final desse trecho, eu divulgo novamente a ADP. E na época desse vídeo, ela não tava em promoção. Mas eu só quero lembrar vocês, agora ela está. R$120 de promoção.
promoção ou R$10 de bônus da promoção todo mês. Dá uma conferida depois, beleza? Agora eu vou deixar o trechinho em que eu respondo essa pergunta. Bora lá? Bora! Então vamos lá. O nosso cérebro, ele opera em rede, e uma dessas redes se chama rede de modo padrão. A rede de modo padrão é basicamente a circuitaria que se ativa quando você não tá pensando em nada. Sabe quando tu tá divagando, pensando sobre a vida, e aí você tem um insight muito louco? Tipo quando você tá andando com a sua bicicleta amarela na beira-mar de Florianópolis, relativamente cansado depois de ter tentado fazer barra, e do nada surge uma ideia muito boa de vídeo. Sim, isso tem cheiro de experiência própria, porque aconteceu comigo ontem. Quando você tem essas ideias, assim, reveladoras, no momento que você não tá pensando em nada, isso é fruto da rede de modo padrão. Quando tu não tá focado em algo, ela tá lá trabalhando, e trabalhando te dando uns links bem maluco. Então, se tiver muito difícil, se você não tiver chegando no resultado, eu recomendo que você faça uma pausa, tá? Sei lá, come uma fruta, toma um leite, dá uma olhada pro horizonte, toma um ar, depois volta pra questão. Mas não pega o celular nesse meio e vai usar isso daí, não é descansar não, cara. Você não tá parando de focar em uma coisa, você só tá indo focar em outra. Tô falando de não focar em nada, meu bom. Agora, se isso não tiver dando certo, talvez tenha algo em você que você precise mudar. Olha esse gráfico aqui, eu sempre mostro ele nos vídeos e a galera aqui mais antiga vai estar familiarizada. É um estudo que mostra os lapsos de atenção de quem dorme mal. Dá uma olhada no gráfico, ele basicamente indica que quanto menos você dorme, quanto mais você dorme mal, mais você vai ter problemas de atenção. Claro, esse estudo é sobre a atenção, que é muito importante pra você ir bem na prova. Só que as áreas corticais do seu cérebro também ficam com funcionamento defasado, e traduzindo pro português, a tua capacidade de raciocínio também fica meio defasada. Então, olha, o sono é uma coisa muito importante, então eu te pergunto, tá dormindo bem? Você tá fazendo atividade física? Tá se alimentando bem? É uma parte importante da coisa, tá? Estudar importa sim, mas a preparação emocional vai além, sabe? Agora, você tá errando alguma questão por ansiedade, por falta de sono, por algum problema que tem a ver com a sua saúde física e mental, não adianta nada estudar um monte e chegar no dia da prova com cansaço. É basicamente jogar toda a tua preparação fora. Tem um texto que eu tava lendo do Rubem Alves, que eu tenho minhas críticas a esse texto, mas o Rubem Alves, ele fala sobre algo que eu achei bem interessante. O espírito científico ou não científico de resolver um problema com base na idealização final da solução. Aí você chega pra mim e pensa, meu Deus, o que você tá falando? Calma lá, calma lá. Uma coisa muito importante pra você que tá estudando é ter autonomia. Então, se em algum momento você erra alguma questão, é muito válido você pensar o seguinte, tá, qual que é a situação ideal pra mim nesse momento? Acertar a questão. Como eu posso fazer pra poder aumentar a minha taxa de acerto das questões? E aí você começa a dar uma analisada no que te levou a errar. Você começa a ver, tá, eu errei por causa disso, eu errei por causa daquilo. Quando eu fazia simulado pra estudar pro vestibular, é bem diferente da UBMAP, tá? Mas enfim, existiam momentos em que eu ficava mais cansado no meio do simulado da prova. E eu escrevia no cantinho da minha prova, olha, agora eu tô cansado. E é incrível, quando eu tava corrigindo, olhando o gabarito, a parte que eu escrevia que eu tava cansado era a parte que eu mais tinha erro. Olha só, eu escrevi que eu tava cansado exatamente na mesma folha que tem vários erros. Será que isso não indica alguma coisa? Então eu gostaria que você pensasse nisso. O objetivo é acertar a questão. Você já pensou num ideal pra você. Agora, como você pode resolver esse problema? Entende? Esse problema pode ter muitas facetas. Eu posso te ajudar a resolver esse problema, mas eu não vou conseguir resolver todos os seus problemas com um vídeo, né? Bora prosseguir porque isso nem no roteiro tava. Agora, talvez você não precise de um tempo de descanso pra pensar na questão e muito menos arrumar a tua rotina. Talvez você só esteja travado na questão mesmo. Se você não consegue de jeito nenhum, não consegue chegar no resultado, eu ainda recomendo que você tente. E digo mais, que bom que você tá preso na questão e não tá conseguindo resolver. Que bom que você tá fazendo isso enquanto você tá estudando. Tem muita gente que fica com medo, eu vou me sentir burro se eu for fazer as provas do BMAP. E aí não vai fazer as provas, vai só pegar o problema, varrer pra debaixo do tapete e já era. Aí chega na prova, e você concorda comigo que é muito melhor você demorar pra fazer uma questão enquanto você está estudando do que demorar pra fazer uma questão na hora da prova? Se você não enfrenta um inimigo desses, você não vai estar evoluindo nada. E aí o problema que você teria agora, você vai ter no meio da tua prova. E aí você não passa pra segunda fase e fica como? Então pensa bem, é bom que você esteja demorando na questão agora. Porque se você estiver demorando na hora da prova, aí lascou. Se o raciocínio da questão não tá vindo de jeito nenhum, sabe o que você pode fazer? Começa a ler um pouquinho a resolução, vai. Aí você pensa, não, beleza. Depois você volta e tenta mais um pouco. Aí ainda não deu, tá um tempo na questão, começa a ler mais um pouco, vai. E aí beleza, se você decide ler a questão inteira porque de jeito nenhum você passou muito tempo e não tá indo, pegue essa questão, entende totalmente o raciocínio, lê igual um maluco a resolução, não sai da questão sem entender ela, por favor. Aí deixa essa questão de molho, não olha pra ela, sei lá, uma semana, mais um pouco, depois você pega a questão e tenta fazer. Se você ainda não conseguir fazer essa questão,
tem um problema aí. Aí você tenta fazer de novo, você tenta novamente ter a linha de raciocínio. Mas se isso aconteceu, é porque não houve um aprendizado desse tempo pra cá. Alguns são os possíveis motivos pra isso não ter sido um aprendizado. Mas eu garanto que se você se esforçar pra ter o raciocínio por si próprio, isso vai ser muito positivo pra você, tá? Os autores daqueles artigos que eu mencionei falam sobre isso, o José Mário Chaves fala no livro sobre estudos dele. Então vou novamente dizer, se você errar, que bom que você errou, tá? Porque é melhor errar enquanto tá estudando do que errar na hora da prova. E que bom que você errou, porque significa que você tem mais a aprender. Se você faz uma prova da UBMAP e acerta as 20 questões, beleza, parabéns, você tá muito bem, mas você perdeu tempo. Porque se você faz uma prova e acerta as 20, não tem nem sentido em você estudar. Você não tem nada a evoluir, você já é perfeito. E eu te digo, ninguém é perfeito. Sempre tem o que melhorar. Se você quiser moleza pra tua vida, é melhor pegar um pudim e sentar em cima. Agora, seguindo nesse raciocínio, só desenvolvendo um pouco, vamos supor que você é muito bom em álgebra, mas tu é péssimo em geometria. Por que você vai ficar fazendo um monte de questão de álgebra? Prioriza as questões de geometria, né? Por que você vai gastar o teu tempo pra ser bom em algo que você já é bom? Então é por isso que a Academia de Pitágoras tem questões que estão basicamente classificadas por conteúdo, tá? A Academia de Pitágoras tem todas as questões da UBMAP classificadas por dificuldade e conteúdo. É basicamente o meu treinamento que você consegue ter acesso pelo primeiro link da descrição. Dá lá uma conferida, sério, de verdade, tem muita coisa legal. Assim que você entrar pra dentro da ADP, vai ter uma aula introdutória em que eu te falo tudo o que você pode fazer pra estudar e detonar na UBMAP desse ano, tá? Se você quiser mais detalhes sobre a Academia de Pitágoras, quer que eu esmiúce todos os benefícios, dá uma olhada nesse vídeo aqui que tá na tela. Um beijo no editor de vídeo de todo mundo e vejo você semana que vem.